Boa noite, Rádio Gama Esportiva. A verdade é o FS Clube na Rádio Gama Esportiva. Um programa toda segunda-feira, nesse bate-canal, nesse horário. E hoje nós temos convidados muito especiais, né? E com oferecimento da Casa com Queijo, a sua melhor opção de produtos mineiros no Rio de Janeiro. Boa noite para os meus colegas, meus amados aí, meus amigos. Edu Matil, vou chamar você primeiro, o corneteiro do FS Clube, Edu Matil, meu parceiro. Dá uma boa noite para a galera do Matil. Fala, meus amigos, boa noite a todos aí. Obrigado, Fabão, pela oportunidade, por esse trabalho que eu vi como você começou, o esforço, todo o carinho que você teve para começar esse trabalho e os frutos que estão aparecendo. Então, obrigado pelo convite. Boa noite ao Bruno, boa noite ao Robinho, boa noite, Heriberto. Eu acho que hoje tem tudo aqui para ser uma noite de um período aqui, um momento de muita conversa, muita resenha e muita risada também. Vamos lá, rapaziada. Obrigado, Rádio Gama Esportiva aí, pela grande oportunidade. Boa noite também, vou chamar o nosso amigo atleticano. Pode ser atleticano? É assim que se chama? É o jeito, né? Atleticano, Egberto França. Egberto, fala um pouquinho aí o que você faz, qual é o teu trabalho. E fora ser fanático pelo Atlético, né, Egberto? Eu já te falei aquele dia, né? Boa noite primeiro a todos, né? Ao Edu, ao Bruno, ao grande professor Fábio, Robinho. É um prazer estar participando aqui com vocês nessa live. É a primeira live que eu faço pelo FS. E eu sou comerciante, cara. Tenho 39. E a gente brinca que a gente não escolhe o time aqui, né? O Atlético é que escolhe a gente. Essa paixão já vem na alma já. É isso aí. E vou chamar também agora, eu tô chamando por ordem, né, gente? João Guimarães aí, só os feras. Olha o João, grande parceiro, João. Tô chamando por ordem, né? No post, o primeiro tava o Inter, né? O segundo tava o Flamengo. Mas eu falei assim, cara, será que era o fim? Mas eu deixei, né, cara? Eu deixei pra ver do que vai dar. E agora, eu vou chamar por ordem, eu vou chamar o Bruno do Internacional, fanático pelo Internacional. Fala aí, Bruno, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar com essas feras aí, conhecem muito de futebol. Os dois torcedores não tanto, porque senão seriam colorado, né? Mas tudo bem. E falar o seguinte, cara, tô indignado, vou chorar muito nessa live, vou reclamar da arbitragem, vou falar de manipulação, tudo isso, mas tudo na paz, tá? Obrigadão aí pelo convite. Beleza. E vou chamar o grande agora. Olha, Robinho, meu parceiro, já conheço o Robinho há muito tempo. Não foi armado que eu queria que o Flamengo fosse o primeiro colocado, ou fosse o primeiro, não armei nada, né? Não dei de R$1 milhão para ninguém jogar. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Então eu vou chamar o meu parceiro aí, Robinho flamenguista, Robinho Castro. Fala aí, Robinho. Fala, galera, boa noite, tudo bem com vocês aí? Agradecer a oportunidade, Fábio. A gente já estudamos juntos, já fizemos faculdade juntos, muitas histórias de faculdade na época. E agora sempre eu dando moral no canal do Fábio aí, ajudando no que eu posso. E é sempre um prazer debater futebol, até principalmente com o pessoal dos outros clubes, né? Eu tenho muito contato, claro, no Rio de Janeiro, com o pessoal do Vasco, Fluminense, Botafogo. Eu tenho um amigo meu que é palmeirense, a gente também debate bastante, ele mora no Rio. Mas é sempre bom debater com torcedores de outros estados para ver qual é a ideia que eles têm de parte tática, parte técnica, como eles enxergam o time adversário, não só o deles, né? Porque eu também gosto muito dessa situação de analisar o time do Internacional, o Atlético, o São Paulo. Então vai ser bem enriquecedor esse debate. Essa resenha vai ser, promete. Isso. E olha só, nós estamos ao vivo, então tem uns probleminhas técnicos aí. Sempre de preferência, deixa o fonezinho desligado e aí eu chamo vocês, aí vocês falam, tá? Faz parte do processo, isso aí. Tem ainda, não sei se é o meu agora que tá ainda, vou até mexer aqui, ó. Não é o meu... não sei se agora melhorou.
Melhorou bastante. Isso. Agora, não tem como não começar o Campeonato Brasileiro pela tabela, né? Pela tabela, não tem como não chegar a essa tabela. Mas vamos começar assim do início aqui, só para a gente começar nosso bate-papo, nossa resenha. Flamengo com 71 pontos, Internacional com 69, Atlético Mineiro 65, São Paulo 63, né? Fluminense 61, ó. Fluminense. Ó, o Grêmio 59, Palmeiras 58, Santos 54, o Corinthians, o Atlético Paranaense 50, Corinthians 50, Bragantino 50, Ceará 49, Atlético Goianiense 47, Sport Recife 42, Bahia, abraço aí pro Michael Balotelli aí, o Michael Balotelli aí. Vamos, Bruno, aí, ó. Vamos, Bruno, pra onde, né? Tem que ver pra onde vai, né? O Sport Recife 42, 41 Bahia, 41 Fortaleza, o Vasco da Gama com 38 pontos, 37 Goiás, Coritiba 31 e o Botafogo com 27 pontos. E aí não tem como não. Vamos começar do fim, né? Do fim, infelizmente ou felizmente. Edu Matil, e aí? Vasco tem chance de fugir ainda dessa Série B? Meter 12 gols, chamarem o homem da mala branca, preta, vermelha, Castor de Andrade, todo mundo para comprar essa mala ou não tem mais jeito? Rapaz, eu estava conversando hoje com o pessoal, com os vascaínos lá, eu falei, a solução de repente acerta com o Fluminense. Se o Fluminense fizer 6 no Fortaleza, de repente já ajuda o Vasco. Mas eu acho que ficou ruim para o Vasco, cara. Assim, no geral, foi um jogo-chave ali para o Vasco. O Vasco não podia ter perdido, foi para o Curitiba. Curitiba era um confronto direto ali, estava brigando com ele, que no final das contas, o Curitiba só atrapalhou o Vasco, ganhou do Vasco e ainda não subiu, ainda caiu também. Então a vitória do Curitiba sobre o Vasco não serviu para nada, ele só arrebentou a vida do Vasco. O jogo-chave era aquele contra o Curitiba. Aquele mole ali já derrubou mesmo. Mas isso aí, como a gente já sabe, é aquela conversa de abatida, mas o Vasco foi a sucessão de erros que aconteceram durante o campeonato, mais contratações, troca de técnico, e a gente sabe onde chega isso aí, né? A conta chega no final do campeonato. Mas é uma coisa para se analisar que um time da grandeza do Vasco, em 12 anos, cair 4 vezes, tem que parar todo mundo, está na hora de... Isso aí já extrapolou, já saiu da parte só de campo. A administração, todo mundo que administra o Vasco da Gama tem que sentar, andar no mesmo caminho, na mesma direção e falar o que a gente quer do Vasco. Porque do jeito que está, a tendência é nem subir desse ano de novo. Entendeu? Tá com tudo para ficar lá por baixo por muito tempo ainda. Entendeu? Tá feia a situação para o Vasco da Gama. Com certeza. E o atleticano, como tu vê a não subida do Cruzeiro, tá triste com o Cruzeiro lá embaixo, né? Como é que você tá vendo essa situação do Cruzeiro? É chato ver um rival, né, lá embaixo, ou você queria que ele estivesse no Campeonato Brasileiro? Você fica triste vendo o rival lá na Série B? Eu tô quase chorando aqui, cara. Sinceramente, eu vou chorar. Olha só, descontraído, né? A gente está aqui como representante do nosso time. Eu estou muito feliz, cara, com o Cruzeiro lá. Quero que continue. E nada mais do que certo e correto que os deuses do futebol fizeram do Cruzeiro passar o centenário da Série B. Quando o Atlético, por essa situação, o Cruzeiro está passando aí, foi a situação, acho que, do Paulo Cury, na época, que tinha um governador em Minas Gerais que chamava Nilton Cardoso. Ele pegou o dinheiro do Benji, do Banco Benji, todo o Atlético montou aquela Selegalo. Vocês lembram disso? Da tal Selegalo que o Atlético teve na década de 90? Foram 2 décadas para o Atlético recuperar, cara. Uma recuperação administrativa, depois uma recuperação financeira aos custos, né? Com pessoas, conselheiros do clube, que são empresários, que investiram na marca, acreditaram no projeto, depois que o Calil entrou. E quando eu vi isso tudo do Cruzeiro, alguns amigos entenderam, falaram assim, cara, será? Eu falei, velho, esses 2 títulos do Cruzeiro são uma maquiagem. Porque o último título que o Cruzeiro ganhou da Copa do Brasil, o Cruzeiro não ganhou de ninguém. O Cruzeiro só empatou e perdeu. O Fábio ganhou aquele título para o Cruzeiro.
E ele mesmo depois deu, posteriormente, há pouco tempo, né, que os títulos enganaram muita gente, principalmente quem estava lá dentro. Quer dizer, é uma situação muito complicada que os clubes brasileiros passam por más administrações e egos inflados de dirigentes e conselheiros de políticas de clube, né? Os clubes não têm uma política definida de como você vai jogar, como você pretende jogar, qual que é a alma do time, né? Pô, por exemplo, Atlético, Flamengo, Inter são times de massa. Grêmio, Palmeiras são times mais academia, como diz, né? Sei lá, eu penso mais ou menos assim. E tem que ter um planejamento do clube pro futebol. Aí o técnico entra, o cara implanta um trabalho, contrata, traz gente, tudo, não dá 5 jogos, ele manda o cara embora, fica essa bola de neve. Foi o que aconteceu com o Vasco esse ano. Não teve planejamento, já estava sem dinheiro, né? Já estava devendo, com um time mediano, mas tinha umas peças ali que podiam ajudar o time. E o que o Edu falou aí, eu concordo também. Embaixo isso aí. O confronto contra o Curitiba, viu? E olha só, ó, Bruno Granado aí, ó, fala aí, Dudu, tem uma galera do Internacional aí, lá do Sul aí também, falando do Bruno, ó, quero ver que tem mais torcedor aí nos assistindo, fala isso, tu é flamenguista, você é palmeirense, é atleticano, no Internacional de São Paulino, tricolor, vascaíno, escreve aí qual time você torce, que é muito bem-vindo, isso aqui é a resenha, que a gente chamou a galera aí, os fanáticos desse momento que estão na frente aí no Campeonato Brasileiro, pra gente fazer um bate-papo aqui, bem descontraído. E aí, meu parceiro colorado, dá para usar, daí é verdade mesmo aí no Sul? Ó, Michel Balotelli, vamos ir. Ó, a galera tá acreditando que o Inter vai ganhar, vai ser campeão na quinta-feira, hein? Você também, sim. O Bruno? Cara, eu até tô, mas olhando o jogo do São Paulo hoje, não sei o que vai ter que acontecer com o Flamengo para perder para esse time do São Paulo. Mesmo a gente pegando o Corinthians, que é um time que a gente geralmente tem dificuldade, nessa vitória eu acredito. Mas o São Paulo, não sei. Tô torcendo, cara, mas vamos lá. Até vim com a camiseta aqui, claro, quem tá ouvindo pela rádio não vai ver, mas quem tá na live dos anos 70, pra trazer, né, cenas de vitórias aí que o Colorado tem, né? São quantos anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro, o Bruno? Cara, 79, dá 42 quase, mas não vamos muito por esses números, que isso aí meio que engana. A ideia é a gente falar, assim, do atual, ganhou Libertadores, Mundial. O brasileiro a gente já ganhou 13, então... Mas faz um tempo já. Só que tô com esperança, acredito que o Inter pode ganhar do Corinthians, sim, e um empate para nós é goleada entre São Paulo e Flamengo, e vamos levantar essa taça que faz tempo que a gente não levanta, e torcer para que o juiz apite corretamente, né, cara? Tá, o primeiro choro foi esse. Robinho, como flamenguista, cara, de 0 a 10, porque assim, até um mês atrás, o São Paulo tava com a mão na taça, né? Os torcedores, a mídia falou, São Paulo tá com a mão na taça, é só levar para casa, e agora ninguém enxerga mais o São Paulo, né? Chega ali o quarto colocado e tal, e aí o Flamengo, cara, o Flamengo passeou o Campeonato Brasileiro inteiro, ficou, não quero ganhar, e foi o Atlético Mineiro, não quero ganhar, foi São Paulo, eu não quero ganhar, foi o Internacional na frente, e agora? Deixaram o Flamengo chegar, ó, Rafael Abreu, ó, Flamengo é filho do São Paulo, ó, falou aí, o Flamengo é filho do São Paulo. E aí, Robinho, como é que você vê essa situação? Deixaram o Flamengo chegar, e aí? O Flamengo não foi líder em nenhum momento, só foi agora? Pois é, eu estava conversando ontem, assistindo o jogo, com meus primos e etc., que o campeonato inteiro teve um revezamento ali São Paulo, e o Flamengo não chegava. O Flamengo teve umas 4 ou 5 oportunidades. Aquele jogo que o Flamengo jogou aquela semana, o Flamengo jogou terça e quinta, que a CBF fez o favor. O Inter não jogou terça e quinta, aí também ninguém fala nada. O Flamengo jogou terça com Goiás, ganhou de 2-1 e depois jogou na quinta. O Flamengo foi o único clube. Depois eu acho que teve um terça e quinta, mas já para o final, acho que foi até o Palmeiras. O Flamengo até então tinha um jogo atrasado e jogou terça e quinta. Se ele vence aquele jogo do Bragantino no turno, ele assumiria a liderança naquela rodada. Só que, jogou na terça para jogar na quinta. E o que eu acho com relação ao São Paulo,
quando o São Paulo ganhou de 4-1 do Flamengo aqui, o jogo foi mentiroso. Porque o Flamengo fez 1-0, tomou um empate, antes de tomar tomou um empate, só que o Bruno Henrique perdeu um pênalti. Ia ser 2-1. No final do primeiro tempo, o São Paulo vai lá e acha um gol. Começa o segundo tempo, tem um escanteio que não foi escanteio, o juiz deu escanteio, não foi escanteio para o São Paulo, a câmera mostrou claramente, o São Paulo faz o terceiro. Depois o Flamengo vai lá e perde outro pênalti. Então, assim, o jogo foi, não vou dizer mentiroso, claro, 4-1, a gente vai analisar o resultado, mas se você for olhar as circunstâncias do jogo, não foi um jogo para um time ganhar de 4-1, mas aconteceu, saíram os gols. E com relação ao Flamengo, nessa reta final, o time do Flamengo é bom, todo mundo sabe disso. O Rogério tem umas situações que a torcida não apoia, mas só que eu costumo dizer o seguinte, é o errado que vem dando certo. Porque o Rogério, desses treinadores, ele bancou firme o Gustavo Henrique. Ele é o cara que deu muita moral para o Gustavo Henrique e acreditou, mesmo a torcida sendo contra. E acredita fielmente na escalação do Arão como zagueiro. Só que nos últimos jogos, tirando o jogo do Atlético Paranaense, o próprio Gustavo Henrique, quando entra, realmente o Gustavo Henrique melhorou, ele não vinha falhando como vinha antes. E o Flamengo deu reencaixou, né? Porque o time nunca não vou dizer que um time que ganha Libertadores brasileiro não é desencaixe, é um desencontro. Então o time se reencontrou. Então, nos últimos jogos, o Flamengo mostra essa consistência que chega para o São Paulo. Aí vem a questão, o Flamengo tem 5 vitórias nos confrontos com o Flamengo e São Paulo no Campeonato Brasileiro. E assim, realmente, nos últimos jogos, o Flamengo não ganha de São Paulo em jogos desde 2017. A última vitória foi na Ilha do Governador, um 2-0, inclusive eu estava no jogo. Foi um gol do Diego, um gol do Hector Ribeiro. Não, um gol do Diego, um gol do Guerreiro. Então, assim, mas é o jogo da vida. Agora é o último jogo, é o jogo que vai decidir o campeonato. Acredito que o Inter vai ganhar o jogo, até porque o Corinthians não vai fazer força nenhuma para o Flamengo ser campeão. Não vai fazer essa força. E o São Paulo vai jogar a vida, porque eles não querem. Primeiro, que eles não querem ver o Rogério Ceni ser campeão por outro time no campo deles. E segundo, que o São Paulo não vai querer abrir. Então vai ser um jogo muito difícil. Então, assim, não espero o Flamengo. O Flamengo vai jogar da forma como vem jogando, mas o São Paulo vai fazer de tudo para endurecer, vai fazer catimba. E assim, o campeonato não está decidido. Claro, o Flamengo é favorito pelo time que tem, mas ainda não está decidido. Mas eu acredito que o Flamengo possa ganhar o jogo e quebrar esse tabu de alguns jogos aí sem ganhar do São Paulo. Até porque eu acredito que o São Paulo não é isso tudo e nunca foi. O time que foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista, o Mirassol treinou 2 dias, não tinha nem jogador para botar no banco, eles conseguiram perder de 3-2. Foram eliminados Paulistinha. Perderam na Libertadores para um time amador. Perderam lá. Tudo bem que só eles jogaram em cima do morro, mas perderam. E depois, não passaram da primeira fase. Então, assim, o São Paulo o São Paulo não ganha nada há 8 anos. Então, não considero. O São Paulo já foi, tem camisa, mas é muito tempo sem chegar e ganhar nada. Não ganha nem Paulista. Ô Robinho, mas olha só, o Edu Matil, o que você acha? Né? Não tem aquele que a gente foi boleiro e tal, mas não tem aquele time que é mais fraco ou que não é tão bom, mas que não encaixa com o teu? Você acha que o time do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, no Brasil, é aquele time que não encaixa com o time do Flamengo? Por isso que o Flamengo tem problema de jogar com o time do São Paulo? Exatamente, Fábio. Eu acho sim, sempre tem aquela situação de tu torce pro teu time, mas alguns times você vai enfrentar, aí já vai pro campo assim, caraca, eu dou azar. Eu posso estar com o melhor time do mundo e eu sempre tomo uma pancada para esse time. É o caso um pouco do Flamengo com o São Paulo. Mas nessa situação, cara, assim, eu confesso assim, eu concordo com o Robinho, o São Paulo foi um pouco ponta ali fora da curva, que assumiu a liderança no momento, mas assim, deu uma queda é uma coisa, mas o São Paulo não teve uma queda, o São Paulo despencou de um jeito que, a grosso modo, parece que realmente aquela fatídica discussão do Fernando Diniz com o Tietê contra o Bragantino, realmente parece que aquela situação destruiu o ambiente do São Paulo de uma maneira que o time não conseguiu mais produzir. Se fosse pelo menos há 2 anos atrás, eu ia falar realmente que o lance é difícil, mas eu acho que o emocional do São Paulo hoje tá lá para baixo, e o Flamengo tá com uma moral que
tem que colocar os pés no chão. É claro que eles não vão se achar, não vão chegar falando que o título já é nosso. Mas o moral do time do Flamengo tá lá em cima. Tá lá em cima. Enquanto a gente acabou de conversar aí, o São Paulo acabou de perder pro Botafogo, cara. Botafogo não quer mais nada, só tá cumprindo a tabela. O São Paulo acabou de perder pro Botafogo. Edu, mas olha só, será que esse problema do Tietê aí pra galera do Sul, pro Mineiro, será que isso não é um problema também cultural? Que foi esse eixo Rio-São Paulo que não aceita um pouquinho mais esse jeito? Ô Bruno, se fosse essa reação de um técnico aí no Sul, será que seria a mesma reação dos torcedores do Inter? Acho que o Bruno teve um probleminha ali. Posso falar, Fábio? Oi, desculpa, falhou aqui a internet. Pode falar, Edu, pode falar. Estavam falando do... Deixa o Bruno. É porque eu estava falando... Não, desculpa, deu uma falhada aqui na minha internet. Se fosse a mesma situação, ó, São Paulo 1-1, Vitor Muelli aí, ó. Será, cara? Vamos lá, hein? Ó, se fosse a mesma situação do Tietê com o Diniz no Sul, né, com o técnico no Sul, seria a mesma reação, essa mesma mídia? Vocês iriam ver dessa mesma maneira? Ah, cara, eu vou te falar, eu não fui boleiro, tá? Jogo um futebol de várzea aí, sou até limitado nisso. Mas eu acho que isso é normal do futebol. Ofender, xingar, eu não sei se iam levar tão pro coração como o São Paulo levou. Faz parte, claro, o cara ofendeu, talvez pegou um pouco mais pesado do que o normal, mas na hora do jogo, quem joga futebol sabe, meu, tu ofende até tua mãe se botar ela contra teu time lá na quadra. Então, acho que não foi isso que fez o São Paulo cair. Realmente é um time que surfou no momento que os outros não estavam dando muita importância para o campeonato, ao meu ver, e depois que os times começaram a brigar ou para título, Libertadores, ou para não cair, o São Paulo mostrou o time que é limitado, ao meu ver, né, não desmerecendo os jogadores que estão lá, né, cada um sabe o que faz, mas eu acho que não seria tão anunciado, tão divulgado isso, se fosse aqui não. E aí, o de Minas, Egberto, se fosse em Minas, como é que seria essa reação aí? Seria também normal? Como é que você acha? Aqui o São Paulo ficou meio negativista, né? Muito negativo. Assim. Profissionalmente é um cara muito bom, um ótimo técnico. Não tem como a gente falar que não. Eu acho que ele extraiu ao máximo que ele pôde do time do Atlético também, que não é também aquilo tudo, não. É isso que eu venho falando há muito tempo aqui. As pessoas e alguns comentaristas de outras redes também, né? De outras praças, vinham cobrando, que vestiu dos redes melhores. Não é assim, não. Ele entregou o que prometeu, combinado, que era o G4. Mas eu acho que nessa situação de campeonato brasileiro, cara, concordo. Tá sendo um campeonato, assim, muito à parte, né? Da gente poder analisar assim a fundo, porque está meio confuso a torcida. Se Atlético, Inter e Flamengo tivesse com a torcida, seria bem diferente, né? Me chama a pegada. E voltando ao episódio do Diniz mesmo aqui, me chama aqui também teve muita polêmica também com o São Paulo, né? Dessa beira de campo dele também, eu acho uma coisa muito extravagante, até desnecessário tem hora. Na questão do Diniz ali, cara, eu acho que eu não isso mesmo assim, concordo com o Bruno, a gente na hora daquele nervosismo, daquela tensão, daquela adrenalina, você xinga e tudo, mas do jeito que ele xingou ali o cara, né, na frente de todo mundo e tudo, eu acho que você perde um pouquinho o grupo, sim. Você tem uma equipe de trabalho, por exemplo, igual a gente está aqui, está numa reunião, por exemplo, né, contextual. Se a gente está numa reunião física, acontece de você chamar a atenção de alguém dessa forma, você perde um pouquinho o comando. Eu acho que ele exagerou um pouco ali na pitada. Acho que ele extraiu o máximo que ele pôde do time de São Paulo também, cara. O São Paulo tem um time titular também, que não é isso tudo, não. E não tem reservas à altura no banco para o cara fazer uma substituição. Foi igual aconteceu aqui também. Não é uma coisa extraordinária, não. Tirando o Flamengo,
E o Inter, junto há 3 anos, que é um time muito bom também, mas tirando o Flamengo, assim, a parte, acho que o Diniz extraiu o máximo. Mas sobre ali o episódio, acho que houve um pouquinho de exagero, assim. Da minha parte, sim. Edu Matil, quer complementar aí o que você ia falar? Acho que o Edu Não, Matil... eu ia colocar o seguinte, realmente, não é nem a questão de falar palavrão, de xingar. A gente sabe o que acontece, isso é normal, a chamada de atenção. Mas eu acho que sim, o Diniz, ele exagerou na maneira que chamou a atenção ali, entendeu? Eu acho que ele ultrapassou o ponto ali, e agora foi de uma maneira, em contrapartida, eu não achei também que deveria ser para a maneira que destruiu o ambiente do São Paulo, que o São Paulo realmente, eu não sei o que foi um fato, aconteceu alguma coisa ali, e tudo indica que está parecendo que foi esse, mas não para mim também não é motivo para tanta queda. Não era para estar lá em cima, mas um time da estrutura do São Paulo. Não é lá essas coisas, mas também não era o pior time do mundo. Para ele entrar o ano, praticamente 2021, o São Paulo não ganhou. Entendeu? Então, foi o ambiente interno ali, aquela coisa que a gente fala, que o pessoal que é do meio do futebol fala, Fábio, tem coisas que só quem vive ali no dia a dia do clube, sabe o que acontece no treino, que sabe o que realmente está acontecendo. Às vezes, quando você só liga a televisão e vê jogo ao domingo, ou no sábado, ou na quarta, e vê uma coisa e acha que quer dar uma resposta fácil. Mas tem que ver a semana toda ali, o que está acontecendo realmente, como é que está o vestiário. E quando você perde o vestiário, meu irmão, já era, cara. Você pode ter o melhor time do mundo, mas se você perder o vestiário, cara, já era. Ô Bruno, e como é que é esse Abel? Né? O Abel foi tão criticado no Flamengo, foi praticamente expulso do Flamengo, né? Realmente a torcida do Inter ama o Abel ou atura o Abel porque não tem outra coisa melhor? Qual é a sensação na cabeça do Colorado, né, sobre o Abel? Bom, cara, o Abel, ele trouxe os títulos mais importantes para o Inter, né? Libertadores, Mundial. Então, a partir daí, cara, ele comanda aqui o Beira-Rio. Não interessa o que aconteça, claro, teve algumas passagens depois que não foram tão boas, né? O Inter acabou desligando, ou ele indo embora, faz parte, mas vai ser para sempre o técnico vencedor aqui no Beira-Rio e da Liga. Porque eu sou um torcedor colorado que não gostava do Kudê. Nunca gostei. Não gostava do futebol dele, achava ele... Pegava principalmente Grenal, o cara entrava com medo do Grêmio, do Renato Gaúcho, que só faltava botar 5 goleiros e o resto de zagueiro. Então, não gostava Gostei quando ele foi embora. O Abel assumiu o Inter numa transição difícil, numa forma de jogar completamente diferente, colocou a forma dele trabalhar, demorou um pouquinho para engrenar, mas depois que engrenou foi isso aí. O Inter, como já falaram aí também, não é o melhor time do mundo, não é o melhor time do Inter que eu já vi jogar, e isso prova que o Abel ele não está tão ultrapassado, que ele pegou uma gurizada limitada, alguns jogadores com mais experiência, o Guerreiro, por exemplo, lesionado, então nem jogou ainda com o Abel, e o D'Alessandro ficou no banco, uma parte até que saiu, e ele com a gurizada da base e o que ele tinha de mão de obra, bom, o Rodinei ele fez jogar, né? Rodinei, pagaram 1 milhão pro Rodinei, cara. Então aí tu vê que ele não tá tão perdido no mundo. Gostei muito do Abel, e só fazer um adendo ali ao São Paulo, sei que tem problemas, sei que tem crise, sei que caiu bastante, mas rezo agora, desde domingo, vou rezar até quinta-feira, para eles fazerem as pazes, se abraçarem, se amarem, treinarem com precisão e atrapalharem o Flamengo, cara. Só isso que eu peço. O resto a gente faz aqui contra o Corinthians. Só para estar bem descontraído, tá show de bola. Meus queridos ouvintes, amigos aí, ó, não deixe de dar seu like aí na Gama Esportiva. Já se inscreva na Gama Esportiva também, ó. Like na Gama Esportiva. Se inscreva. Lá vem o Abelão, Rafael Abreu. Ó, se inscreva no canal. Vai lá baixa o aplicativo da Gama Esportiva. Aplicativo
Gama Esportiva tem até aplicativo para você ouvir em segundo plano o jogo. O jogo está rolando, você está mexendo na internet, qualquer coisa, e você está ouvindo também a Gama Esportiva. Vai lá no Facebook, quem está no Facebook aí, ó, mande estrelas para a Gama Esportiva para a gente crescer cada vez mais. Está arrebentando aí a Gama Esportiva. E também, se você que está aí na Gama Esportiva, não deixe de se inscrever no FS Clube, também aí no canal do YouTube. FS Clube, depois essa entrevista vai estar lá, editada, a gente vai separar legalzinho algumas partes, vai ficar bem legal. Já tem entrevistas anteriores, tem uma entrevista com Christian Gama, narrador da Gama Esportiva, tem com o preparador físico do Vasco. Semana passada tivemos um bate-papo show de bola com, será que técnico ganha jogo? Técnico ganha jogo? Então, a semana passada nós tivemos três pessoas que trabalham com futebol. Tivemos o Fera, nosso amigo Marcelo Salles, tivemos o Fernandão lá do Laria, tivemos um coach esportivo de São Paulo. Então, ó, não deixe de se inscrever no nosso canal e dá like aí. Dá like aí, 2 estrelas, dá tudo. Agora, Robinho, o Abel, eu vou deixar essa peteca aí pro Robinho, falar rapidinho sobre o Abel, e depois vou entregar essa peteca, joga essa peteca, depois lá pro Edu Matil, essa peteca do Abelão aí. Robinho, e aí, Robinho, o que você acha que o Abel realmente não tem um futebol ultrapassado, que o Abel realmente não está ultrapassado, a maneira dele lidar com o time? Bom, eu sou muito crítico, a gente já conversou no particular sobre isso. Eu acho que os técnicos brasileiros são ultrapassados. Já começa por aí. Não porque foi o Jesus no Flamengo, mas o que o Jesus fez no Flamengo, por exemplo, o Abel não escalava o Arrascaeta porque ele dizia que o Arrascaeta não podia jogar com o Bruno Henrique. Olha só. O Jesus chegou, a primeira coisa que fez, vai jogar todo mundo. Eu estava no Maracanã, quando o Flamengo ganhou o jogo de 3-2 do Atlético Paranaense, e a torcida xingando o Abel de tudo quanto é nome, e foi até o último jogo dele. Mas, assim, eu acredito que o treinador brasileiro, infelizmente, ele está ultrapassado sim, só que os caras não querem reconhecer isso. Porque o Brasil tem 5 estrelas, o Brasil é pentacampeão, jogou isso, jogou aquilo. Só que o Brasil foi pentacampeão em 2002 e de lá para cá não ganha mais nada também. Enfim, mas isso é outro assunto. Com relação ao Abel, ele faz o feijão com arroz. No Inter tem o Patrick é muito bom jogador, o Edenilson é um jogador muito útil ao time, agrega demais. Então ele consegue pegar esses jogadores que não são, digamos assim, tops no cenário do futebol nacional e consegue montar um sistema de jogo que funcione para o Internacional. Tanto que ele ganhou, ficou 9 jogos, aí foram 9 vitórias. Enfim, mas assim, desde a época do Fluminense, o Abel nunca jogou bonito. O Fluminense, por exemplo, campeão brasileiro em 2012, o destaque do Fluminense era o Fred, fazia um golzinho lá na frente, só que o Cavalieri foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2012, tanto que ele foi para a Copa das Confederações como 3º goleiro. O Fluminense fazia 1, 2, só que o Cavalieri salvava 5. Naquele ano, em 2012, só pegar o retrospecto aí, vocês vão ver, o Cavalieri, toda hora a bola chegava no Cavalieri. Se não fosse o Cavalieri, eu acho que o Fluminense não seria campeão brasileiro. Entendeu? Então, o Abel nunca jogou bonito. Até fazendo uma dentro, o título que ele ganhou com o Internacional, da Libertadores de 2006, foram 2 jogos ali, pau a pau, não teve nenhum domínio nem de São Paulo nem do Inter, foi jogo. Agora, no Barcelona, praticamente só o Gabiru foi lá e fez o gol, porque só deu o Barcelona o jogo inteiro. E o ataque do Barcelona era Gil Johnson, pelo amor de Deus. Não era... Tinha o Ronaldinho e assim... Então, se você for olhar a carreira do Abel, ganhou, mas nunca jogou bonito. Jogou ali um feijão com arroz ali, com mais temperado, mas o Abel é isso. Então não dá para se exigir mais dele. Só que o que eu falo, os treinadores brasileiros, de uma forma geral, eles não querem evolução. Não é que eles não queiram, eles preferem, se tá ganhando, tá beleza. O que infelizmente, no futebol brasileiro ainda hoje, que vale o resultado. É muito complicado. O que o Jesus fez, eu acho que é muito difícil outro chegar, até porque não vai ter nem respaldo. Citando a questão do Diniz, no comentário anterior, ele nunca foi unanimidade na Liga de São Paulo. Já começa por aí. Aí quando começou a ganhar, agora o Diniz é o melhor e etc. E ele já estava inquieto. O São Paulo ficou uma sequência de 10 jogos sem ganhar. Então ele naquela sequência foi brigar ainda com o cara. Então assim, qual é a moral que ele vai fazer isso? Não tem jeito, perde o grupo, perde o vestiário. Não tem jeito. Ficou inviável a situação dele no São Paulo. Eu acho Robinho, também que ele errou. Robinho, joga essa bola pro Edu Matil. Edu Matil, caramba,
esse técnico brasileiro realmente está ultrapassado? O Abel está ultrapassado? Cara, assim, o Abel, quando o Flamengo começou a montar esse time, dito que começou em 2019 e contrataram o Abel, eu falei com um amigo meu. Eles estão querendo montar um timaço, estão contratando o Abel para ser técnico. Não vai dar certo, não, porque o Abel não vai jogar de acordo com o adendo. Rapidinho, te cortando. O Abel só veio porque o Renato fechou com o Grêmio. Porque o técnico dessa direção ia ser o Renato. O Renato negou o Flamengo 2 vezes. Peraí, segura do Matinho, Robinho. Eu vou botar o Egberto nessa conversa também. Egberto, cara, técnico europeu, segura aí, Edu. Técnico europeu, técnico de fora do Brasil, como o Sampaoli, você acha que realmente fez a diferença no time do Atlético Mineiro? Como ele fez no Santos, alguma coisa assim? Ou foi embora tranquilo? Rapidinho. Fez uma diferença, sim. Conseguiu extrair o turno no máximo dos jogadores. Posicional, como esses caras pregam, eles implantam que é um jogo europeu, não é fácil de você administrar esse jogo rápido assim, dessa forma, não. O Jesus teve a contundência de ter um timaço na mão. O Gabigol tinha jogado fora. Felipe Luiz tinha jogado fora. Rafinha já tinha jogado fora. Diego já tinha essa concepção. O Gerson já tinha essa concepção. Ele chegou numa peça ou outra que foi o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Demoraram para entender isso, que quando encaixou o time funcionou. O Abel no Inter conhece a casa. Quando você chega na sua casa, você conhece, meu amigo. Você já sabe a forma que o time trabalha. Ele já conhece mais ou menos a categoria de base, porque ele é do Internacional e do Fluminense. A gente sabe disso, né? São os dois times do coração dele. Então ficou mais fácil para o Abel implantar o pensamento de futebol que ele tinha, que ele já tinha alguma coisa do Cudê ali. Ele pegou e implantou um feijão com arroz, que era o que o Sampaoli tinha que ter feito no segundo turno, quando o time caiu a peteca. Os times começaram a ver, depois que o Atlético ganhou de 4-0 do Flamengo, estou com o Fluminense aqui, o Fluminense fez um jogaço aqui dentro, pô. Fluminense, o Odaí deu um show de tática aqui dentro. Eu acho que os brasileiros precisam de uma reformulação tática. Esse jogo posicional. Aí, quando as pessoas falam que eles estão ultrapassados, que eles não aceitam, eu acho que humildade é você aceitar o seu erro. Foi o que faltou para o Sampaoli aqui, viu? Rapidinho. E Edu, volta aí agora em você. Cara, assim, como eu estava falando aqui, quando contrataram o Abel, para os jogadores que o Flamengo estava contratando, que era jogador para o time ser protagonista do jogo, entrar em campo e encurralar o adversário o tempo todo, e não para ficar o jeito que o Abel normalmente gosta de jogar, que é esperando mais o time vir para dentro dele e quando der espaço puxar o contra-ataque. Aquele time que o Flamengo estava montando não era para isso, né? Tanto é que a situação da análise dos treinadores, eu acho que o que deveria parar e analisar um pouco é o seguinte: o Jorge Jesus, ele na Europa, tem um sucesso lá em Portugal, esse negócio todo, mas para fim da Europa você vê que de repente ele não é o top de linha. Mas o que ele sabe, ele chegou no Brasil e botou todo mundo no bolso em 7 meses. Entendeu? É isso que a gente tem que aparecer. Se o cara que não é o top de linha lá na Europa veio para cá e montou um time que em 7 meses o cara exterminou todo mundo. Eu gosto de ver time independente do time que eu torço. Vejo que o time é bom, eu compro ingresso e vou no Maracanã, ou aqui no Estádio São Januário, no Engenhão, ver jogo. E eu comprei ingresso para ver aquele time do Flamengo jogar. Que eu queria no estádio ver qual era o desenho tático daquele, o que aquele cara fazia. Eu fui até no Flamengo Internacional pela Libertadores, que foi 2-0 para o Flamengo aqui. O Flamengo jogou o Inter para trás. Jogou o Inter para trás, que a hora que o Inter, a primeira bobeira que o Inter deu no segundo tempo, o Flamengo botou uma. Aí o Odaí foi, de repente, tentar buscar um gol para puxar o empate. No que abriu o time um pouquinho, tomou o segundo. Eu falei, aquele time jogou muito bem. Em 7 meses que o Jorge Jesus ensinou um pouco aqui para a gente como jogar. E o Abel, então, para a questão, foi como falar, alguém falou aí, para a questão do Inter, o time do Internacional com jogadores bons, muito bons ali, né? Tem o Edenilson,
e principalmente o Patrick, né, para o jeito que ele joga ali, aquele time, o time do Inter. Tá ouvindo? Voltou. Tá ouvindo aí? Voltou. Alô, foi? Foi, voltou, beleza. Para aquele time do Internacional, para o time do Internacional, o Abel tem um esquema perfeito. Mas, na minha opinião, já é um jeito de jogar ultrapassado. E a gente tem que aprender aprender mais. O jeito que a gente gosta de ver o time europeu jogando, aquela troca de passe rápida, deslocamento, isso aí tudo dá trabalho. E o técnico brasileiro tem que aprender a fazer isso aí. Já passou daquela época. Eu tenho 11 jogadores bons, joga a camisa para o alto que todo mundo joga. Não é assim, não. Treinar time hoje dá trabalho, irmão. E nem todo mundo quer ter esse trabalho. Vai, Bruno. Ô, Edu, eu concordo, tá, com algumas coisas aí. Só umas observações que eu penso. Cara, aquele time do Flamengo de 2019, o Abel, ele tava ganhando, arranhando ali, uns joguinhos meio feios, tudo bem, não encaixou, mas tava ganhando. Eu acho que se botasse, não sei, cara, eu a treinar aquele time é capaz daquele time ganhar. Era muito jogador bom. Tu pega como é que eu vou botar uma ideia de futebol europeu se eu lá na Europa eu tenho o Barcelona jogando com só jogador que vale bilhões, que tu toca um tijolo, o cara te entrega a bola macia no teu pé, e vou fazer isso com o time do Inter que, não sei, tem de habilidade, tinha o D'Alessandro com 74 anos de idade. Tu entende? Então, o Abel, por exemplo, que o Robinho falou ali, de jogar feio. Cara, pegar o Flamengo de 2019, tu tinha que botar só zagueiro e volante, e chutar a bola e torcer para uma bola entrar. E depois só se defender. Só que as finais da Libertadores do Abel contra o São Paulo em 2006 foram dois jogões, assim, ó. Tu pega o jogo tanto daqui quanto lá em São Paulo, o Inter São Paulo tentando ganhar o tempo inteiro, não foi que nem essa final Santos e Palmeiras, que eu entendo que é um jogo só, mas os times vão para não tomar gol. A final de 2006, eu vou te falar que o Inter era muito mais feio em 2010, quando ganhou, do que em 2006. O Abel, Luxemburgo, esses caras são ultrapassados mesmo, eles tinham que mudar muita coisa. Uma das coisas que eu acho que tinha que mudar é essa ideia de botar time reserva. Cara, os caras ganham muito, tem que jogar tudo. Enquanto tiver força para ficar de pé, tem que jogar. E foi isso que o Jesus fez. Tava em 4 competições diferentes, botando todo mundo, mas ele tinha 2 times na mão. Tu vem pra cá, tu mal tem um time para jogar, daí vai botar uma ideia europeia de marcar em cima, tocar rápido a bola, sair tocando com o goleiro, olha o que aconteceu com o São Paulo. Não consegue, cara, não tem jogador do patamar do que um técnico europeu vai buscar, a não ser que faça que nem o Atlético Mineiro, que nem o Flamengo, de gastar milhões e milhões, que talvez daqui para frente vá prejudicar o clube, a não ser que ganhe tudo mesmo, que jogar e dê muita renda. Não, sim, Bruno, mas a questão toda é a seguinte, por exemplo, a gente tá falando isso. Aí muitas das vezes a gente pega esse jogador que a gente acha que não tem condições, aí esse cara consegue ser vendido para a Europa, a gente liga a televisão no campeonato inglês, tá o cara fazendo o que a gente achava que ele não tinha condições. E esse jogo de 2019 que eu falei que eu fui, uma das coisas ali que eu achei que o Odair fez errado na época, beleza, não tinha como você ir para dentro daquele time do Flamengo. Mas ele botou, quando você joga de uma maneira que espera o time dar o campo para o adversário para tentar reagir, você tem que tentar botar jogador rápido. E o cara que estava aberto era o D'Alessandro, cara. O D'Alessandro não tinha velocidade para tu roubar a bola e tentar puxar um contra-ataque. E ele só colocou na época, era até o garoto que era do Fluminense, voltou agora, esqueci o nome dele. Estava lá no Inter na época, tá agora o Tartaruga Ninja lá do Fluminense. Esqueci o nome dele. Ele estava no banco. Wellington Silva. Isso aí. Foi embora. Ele só botou o Wellington. Ele só botou o Wellington Silva depois que tomou o gol. E era para ter começado. Se a ideia dele era jogar no contra-ataque contra o Flamengo, era para ter começado o jogo com o Wellington Silva. E é isso que o Abel faz. O Abel, ele ainda tem a parte ofensiva dele eu sou atacado, mas eu meto os 2 caras velocistas ali. Que a hora que o adversário der mole, eu ataco. Foi assim que falaram no jogo contra o Barcelona. Foi a hora que o Barcelona deu mole, né? Vocês cortaram,
O Yarley pegou, o Yarley, que não é cai-cai, veio tomando pancada até chegar na zaga do Barcelona e tocar o Luiz Adriano passando de um lado e ele escolheu o Gabiru. Aí ele ainda deu pro Gabiru. Pra sorte de vocês, Deus abençoe, o Gabiru conseguiu fazer o gol. Nem me fala que até tô me emocionando aqui falando isso, narrando o gol de novo. Olha só, gente. E já ó, não esqueçam aí de seguir nas redes sociais de Gama Esportivo. Nós temos um quadro aí nesse Vocês são tudo treinador. Aí o cara falou... Não, ele perguntou, vocês são tudo treinador? Todo mundo é treinador um pouquinho, meu amigo. Todo mundo é treinador um pouquinho. Não tem essa. Não tem essa. Então, assim, tem um quadro aqui, tem quadro chamado like e dislike, né? Um like e dislike. A gente vai dar um like e um dislike rapidinho, vocês. E a gente vai falar rapidinho e vamos partir para outra, tá ok? Então, eu vou começar com o que está na frente no momento, né? Com o flamenguista Robinho Castro, né? Vamos começar na frente. E o Robinho vai falar rapidinho. Jesus já estaria planejando a volta ao Brasil. Pro Flamengo, né? E aí? Topa? Like ou dislike para a volta do Jesus? Like ao cubo vezes ao infinito. Não tem nem o que compensar. Like ao cubo. Vezes o infinito, multiplica aí por todo o número. Não tem nem o que pensar. Ai, beleza. Lá, então, like para isso. Agora vamos para o do Inter Colorado aqui, ó. Ó o Colorado. Vamos lá aqui, ó. Aqui. Esse aqui tá legal, hein, Bruno? Ó. Mauro César, do UOL Sport, falou, né? Pagar 1 milhão para o Rodinei jogar é absurdo. E aí, like ou dislike? Cara, eu acho um absurdo, né? Porque eu queria esse 1 milhão para mim. Mas, like, meu. Falando de futebol, like, porque o reserva ele ainda é muito despreparado. Ele entrou, o Bruno Henrique deitou em cima dele. E o Rodinei, por mais que tenha perdido aquele lance e a expulsão meio estranha, ele bota um pouco mais de respeito, né? Então, eu curto, porque o cara que pagou é bilionário. Então, para ele foi a mesma coisa, não sei, que a gente dá R$10 para alguém. Mas eu dou like para isso. Olha só, já vamos para caminho dinâmico aí. Sim. Para vocês, Rodinei merecer ser expulso ou não? Edu Matil, sim ou não? Não. Bruno Moeller, sim ou não? Sou meio suspeito, né? Mas não, cara, não devia ser expulso. Egberto? Acho que não. Se ele tivesse de sola naquele lance, ele expulsaria. Ele pisou no pé, foi sem querer, ele tentou tirar a bola. Robinho? Não, eu vou ter que discordar por um simples detalhe. A regra não diz o sem querer. Esse é o problema. A questão é que o árbitro aplicou a regra. Ele vai um pouquinho por cima e o pé do Felipe Luiz vira. Aí ali ele corre o risco. Entendeu? Aí a questão não teve a intenção, mas a regra não diz isso. A regra diz, tentou ou não tentou. Entendeu? Então, assim, e a imagem é clara, o pé do Felipe Luiz totalmente virado. Isso aí, o árbitro foi pela imagem, realmente. Ele aplicou a regra. Não, até tudo bem, mas a regra mudou para ele nesse jogo, porque nos outros todos ele não tinha essa regra, não tinha lido a regra. Mas é igual a regra do pênalti lá contra o Bragantino, que deram pro Internacional, o pênalti contra o Grêmio, também que deram. Então, é a mesma regra, não mudou não. Todo foi. Egberto. Falando do jogo de domingo aí, para mim foi o seguinte, os dois foram para a dividida, só que o Felipe Luiz chegou um pouquinho à frente. Então, pisão. Por isso eu acho que era amarelo sim, mas não, os dois foram na bola. No que o Felipe Luiz chegou um pouquinho mais rápido, não teve como o Rodinei recolher o pé. Foi por isso que eu achei que não era o vermelho, foi exagero. Olha só, vamos lá que vocês estão animados, Vamos lá, Egberto, aqui, ó. Egberto, aqui, ó. Fala comigo. Jorge Sampaoli sai do Atlético Mineiro e não deixa saudades do futebol ao futebol brasileiro? Like ou dislike? Dou like, porque teve quando ele chegou, depois que ele foi embora. Mas analisando mesmo,
Pô, não posso ficar em cima do muro, não. Like. Vai com Deus? Eu acho que ele fez um bom trabalho na medida quando ele começou a bater com o ego dele. Quando os times descobriram como é que ele jogava, o Atlético tinha uma jogada muito forte pelo lado esquerdo, você travava aquilo ali, ele não conseguia fazer o time jogar do lado. E não conseguiu fazer essa posição que ele conseguiu no Santos, depois de muito tempo, né? Conseguir marcar, sair rápido, tomar a bola, igual o Flamengo fazia em 2019. Só que quando ele viu que ele não tinha pé, ele não abriu mão disso, ele não foi humilde para assumir o erro, fechar a casinha um pouco, jogar igual como ele jogou contra o Flamengo, por exemplo. É vergonha? Eu acho que não. Eu vou dar like, infelizmente. Robinho, essa aqui, ó, 2 anos da morte dos garotos Juninho do Urubu. E aí, como é que foi isso? Like ou dislike? Cara, isso aí foi a maior tristeza da história do Flamengo. Isso aí não tem... O que eu converso muito com as pessoas, com alguns torcedores, meus familiares, amigos, é que o que eu fico chateado é que tem muita gente falando, o Flamengo não sei o quê, o Flamengo é isso, Flamengo... Só que essas pessoas não sabem nem o nome dos garotos, entendeu? E usam a parte esportiva para, digamos assim, manchar mais ainda, eles usam a tragédia para manchar a história do Flamengo na parte esportiva. E não tinha nem que haver esse tipo de comparação, porque são coisas que não tem como. Foi um mega acidente, claro, isso está correndo na justiça, as pessoas responsáveis serão responsabilizadas no caso, e assim, eu só fico chateado isso, quando outros torcedores usam essa tragédia para falar no âmbito esportivo contra a instituição Flamengo, né? Porque isso aí não tem nem o que comentar, nem o que pensar, foi uma fatalidade gigantesca. Claro, poderia ter sido evitada, todo mundo sabe disso. Mas, assim, eu não consigo juntar isso quando eu vou entrar numa discussão de futebol. Se fosse outro clube também, foi o Flamengo, mas se fosse outro, eu nunca iria usar isso. Não, mas teu time deixou as crianças falecerem no incêndio. Pô, isso aí é uma situação muito, muito complicada, entendeu? Bruno, vice do Internacional chama presidente do Flamengo de mentiroso e diz que irá a CBF reclamar da arbitragem. Like ou dislike? Cara, like, né? Eu acho que se o cara mentiu, né? O cara não ia vice-presidente não ia inventar isso em rede nacional. Eu acredito que faz parte. Você acha realmente que o árbitro foi tendencioso? Bom, o jogo foi visto por todos, né? Não vou nem precisar, acho que, falar sobre isso. Mas, cara, faz parte isso aí do árbitro, sempre vai ser, tá? Rio, São Paulo, sempre vai ser favorecido, isso faz parte, a gente vai chorar o resto da vida e vocês vão ter que ouvir a gente chorar sempre. Não vai mudar. Mas, referente ao vice-presidente, faz parte, cara. Não tem que chorar. Quando eles vierem pro Beira-Rio, tem que botar eles lá dentro do banheiro, assistindo uma telinha 14 polegadas. E é isso aí, faz parte, cada um se vinga da forma que pode. Mas ficar chateado por ter ficado afastado do gramado, isso aí eu já acho que é muito choro do Inter, tá? Só que dou like, né? O cara é do meu time, tem que apoiar o que ele fala. Egberto, olha essa aqui, ó. Atlético Mineiro, depois de anunciar a contratação de Nátio Fernandes, Lucas Prato, Hulk, todo o pessoal da Marvel toda, né? E aí, dá um like ou um dislike para isso tudo aí que o Atlético Mineiro tá fazendo? Like. Nath é uma grande contratação, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores da América do Sul, que joga hoje em dia. Ele não tem mercado lá fora, porque eles estão mais novos, né? Jogadores com a idade mais nova, posteriormente poder vender. Mas é um cara que tem mercado aberto para mercado europeu e tudo, é um craque. Eu acho que vai encaixar muito bem nesse time. E o Hulk precisava de um centroavante, né? Ele não é centroavante fixo e eu acho que ele vai colaborar muito porque ele pode jogar tanto na frente como um falso 9, o pessoal diz, e ele vem da direita, o cara tem um chute muito bom, tem um repete bom, cabeceia muito bom, atacante no nível dos dois melhores que a gente tem aqui no Brasil, que o Flamengo tem, que é o Pedro e o Gabigol. Eu acho que os três assim estão no mesmo nível.
Cresce muito o futebol brasileiro, com a chegada do Hulk também. E like. Olha só, a galera tá empolgada, é pênalti, bola na barriga, chamando os outros fanáticos, mas olha só, Edu Matil, like ou dislike para essa resenha nossa aí, que já tá encerrando, ficou com um gostinho de água na boca, mas nosso horário tá acabando. Você começa, Edu Matil, like ou dislike e se despede da nossa galera aí. Pô, cara, super like já acabou, cara. Poxa, like para a resenha, mas, pô, foi muito legal. Fábio, muito obrigado a você e à Rádio Gama Esportiva pelo convite, né? A gente vai continuar sempre acompanhando por aí. Bruno, Egberto, Robinho, né? Obrigado pela presença de vocês aí. A resenha foi show de bola, foi muito maneiro. Espero a gente poder ter outras aí. Egberto, aproveita então, né? Já preparar o time para Libertadores. Robinho e Bruno, que ganham o melhor aí no Campeonato Brasileiro aí. Né? O Flamengo já era o time que todo mundo esperava, e o Internacional, para mim, a grande surpresa de antemão, já está de parabéns ao Internacional pela excepcional campanha que fez. Que ganhe o melhor aí, que o título brasileiro vai ficar em ótimas mãos aí. Valeu, Fabão. Beleza. Olha só, não sai não, fica aí, fica até o final. Quando eu encerrar, continua aí. Egberto, obrigado aí mais uma vez pela participação, né? E já se despede aí dos atleticanos, dos galos, galo loucos aí, todo mundo. Um abraço, principalmente a galera aqui da Galo Metal, que tá aí tá aqui na live com a gente. Cara, sensacional a participação, igual o Edu tava falando aí. Um abraço pro Bruno, prazerão. Robinho também, que vença o melhor, viu? O título vai ficar em boas mãos. Eu não tô torcendo para nenhum dos dois times. Eu tenho 2 rivais na minha vida, hein? De futebol. É o Flamengo. Mas eu não tô indo contra não, viu, Robinho? Os 2 times merecem o título. Tô dando só espetadinha no Robinho, que o Robinho hoje ficou meio, né? Mas muito obrigado, cara. Lá foi sensacional. Pena que foi pouco tempo, não deu pra gente debater mais, né? Vamos fazer outras aí. Um abraço para todo mundo, boa noite. Cristian Gama, meu ídolo, um abraço para você aí, para todo mundo. Tamo junto, a hora que precisar. Beleza, obrigado, Egberto. Aí, maior do Inter, maior do Sul, Fluminense maior do Rio de Janeiro. Bruno, obrigado mais uma vez, um abraço aí pro Sul, pra galera tudo do Inter. E já fala, né, no Sul o pessoal usa, o Inter usa azul, não? Acho que você bota a camisa azul? Não. Azul aqui é só o céu, porque só de dia, porque de noite é preto, não tem. Cara, eu queria agradecer a vocês pelo convite, tá? Brigadão mesmo. Deixar um recado aí pro Robinho, que tomara que dê tudo errado na quinta pro Flamengo, São Paulo ganha o empate, mas foi um prazer aí bater esse debate. Para os colorados aí, meus amigos que estão comentando e ouvindo a live, eu quero falar para vocês que é o seguinte: assim como eu, vocês foram colorados nos anos 90. Você sabe o que é não ganhar, não disputar nada. Agora que a gente está aí na beira de ganhar um título, não vamos desistir, vamos para cima. Mais uma vez, brigadão, uma boa noite aí para vocês, cara, e prazer conhecer todos. Beleza. Fica aí na linha aí, não foge não. Robinho, um abraço pra galera aí, Flamengo aí nas cabeças, como é que é aí? Agradecer a galera aí que estava prestigiando aí o programa, agradecer os colegas aí, o Bruno, o Egberto, o Edil, você pela oportunidade, e dizer para o nosso amigo aí colorado que na quinta-feira o Flamengo vai meter um gol aos 45 do segundo e o Corinthians vai fazer um gol aos 45 do segundo para a festa ficar completa. Aquele pênalti maroto do Corinthians. Aí é para sofrer de vez, né? 0-0 os 2 jogos, 45 do segundo. Tá, não, eu ia falar, ia estar 2-0 pro Inter, 2-0 pro sei lá pro quem São vai Paulo. fazer o gol do Corinthians. Sei lá quem vai fazer o gol do Corinthians. Não, mas independente disso, a resenha foi sensacional. Eu espero que realmente vença o melhor, claro, o Flamengo, óbvio, mas o campeonato foi se desenhando para isso, né? Uma hora um liderando, o Flamengo é a primeira vez que assumiu a liderança, então o Flamengo tem a faca e o queijo na mão, só depende dele agora. Muito obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado a vocês. Esse é o FS Clube na Gama Esportiva.
Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Dê seu like, curta o canal FS Clube, vai lá no canal da Rádio Gama Esportiva, se inscreva, dê seu like. Um abraço também, oferecimento para Casa com Queijo, a sua melhor opção de produtos de Minas, de Mineiros, no Rio de Janeiro. Queijinho no capricho, tudo de bom. Gente, muito obrigado pela resenha. Semana que vem promete, hein? Semana que vem promete. Valeu? Um abraço aí, gente. E fiquem na paz e vem comigo.